Saúdo o Grupo Florescer. Com a paz do Senhor, faço parte desse grupo abençoado, graças a Deus, Deus seja louvado. Quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar por estar aqui, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Pai, vamos estar no devocional, falando sobre as mulheres da Bíblia, né? E hoje o nosso devocional é sobre Lia, né? O texto é do 29, capítulo 29, versículo do 31 ao 35. É sobre Lia, né? Primeira mulher de Jacó, que foi uma mulher abençoada, uma mulher usada, né? Usada por Deus. E quero falar sobre o casamento dela, né? Porque o casamento dela foi um casamento arranjado pelo pai dela, Labão, né? Porque elas eram as duas irmãs, todas irmãs, nossos ouvintes conhecem a história. Ela era duas irmãs, ela é duas irmãs, né? Era duas irmãs. E Lia era mais velha. Lia era mais velha e tinha Raquel, né? Raquel era a mais nova. E Jacó, né? Casou-se com Lia pelo pai dela, que o pai dela que arranjou o casamento, né? Então quer dizer que não foi um casamento por Deus, né? Um casamento ajeitado. E sobre isso, ela acabou sofrendo, né, irmãos? Ela acabou sofrendo muito porque sabia que o coração de Jacó não era dela, né? Sabia que o coração de Jacó tinha dono, né? Que era no caso da irmã dela. E foi, né? Deus vendo a aflição de Lia, Deus vendo a aflição dela foi e abriu a madre dela, porque Raquel era estéril, né? Abriu a madre dela e ela foi, né, concebendo o filho. E para ela, ela achava que o que ela, quando ela tivesse filhos, é o que acontece muitas vezes, né? Às vezes, né, num casamento, né, que não é bem sucedido, que não é o casamento de Deus, que não é preparado pelo Senhor, que é um casamento que não tem nada a ver com Deus, é um casamento, né, de aproveitos. Então, a pessoa acha que quando tem filhos, né, quando tem filhos, vai mudar a situação, vai mudar. E foi o que aconteceu com Lia, né? Cada filho que ela teve, Deus abriu a madre dela, que Deus viu a aflição, viu a angústia, a tristeza, a amargura do coração e da mente, né? Deus vê onde ninguém vê, Deus conhece todas as coisas, né? Então Deus foi e agraciou ela, abrindo a madre dela, e ela foi tendo filhos. Ela foi tendo filhos e daí ela achava, minhas irmãs, que cada filho que ela teria seria melhor, que ele ia amar ela, entendeu? Mas não era por aí, porque o casamento dela foi o pai dela que preparou, foi o pai dela que arranjou e é arrumado por homem, né? Não era, então, um casamento de Deus, foi ele que arrumou, né? Então, meus irmãos, é assim, era frustrante para ela, né? Era frustrante ela passar por tudo isso, mas Deus foi maravilhoso, Deus cuidou dela, cuidou dos filhos dela, e foi assim, né?
foi assim sobre Lia. E muitas vezes a gente passa por tanta coisa na vida, né, meus irmãos? Passa por tanta decepção, tanta coisas, né? Mas quando nós temos um Deus, quando nós temos um Senhor, Ele cuida de nós. Ele vê onde ninguém vê. Ele vê as aflições, a angústia, a amargura do coração e da mente de cada um. E Ele entra com providência, né? Porque Deus é tudo, Deus é mais, né? Então é o que eu vejo sobre essa causa dela, né? Então, irmãos, aí uma história que eu achei muito bonita sobre ela, que eu acho muito bonito, uma palavra, é que no último, eu prestei bem atenção, no último filho que ela teve, ela não teve mais aquele pensamento, ela não teve mais aquele pensamento de ter o filho, de ter um filho, porque era para o marido amar ela, né? Ela não teve, ela já tinha tido os outros filhos, e Deus ainda concebeu mais um filho. Foi onde ela viu que ela tinha que, né, dar graça e agradecer muito ao Senhor, né? E daí eu achei bonito porque ela deu graça ao Senhor, que no último ela fala, né? Ela fala que ia glorificar a Deus por aquele filho, foi o último filho, né? Porque depois Deus fechou a madre, foi o último filho. E ela falou que ia agradecer a Deus, né? Por aquela graça que Deus tinha dado para ela, que era outro filho, né? Então, é onde eu vejo que nós todos temos que, primeiramente, agradecer ao Deus, não é o homem, né? Não tem nada a ver com o ser humano, não tem nada a ver com o ser humano. É o homem, não é o homem, é Deus em primeiro lugar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele permite nas nossas vidas, né? Porque Deus é tudo para nós, né? Deus fala para nós que a graça dele nos basta, né? Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. Então eu creio assim, meus irmãos, que ela, né? No fim ela ficou, creio que ela ficou bem, porque no fim, pelo fim ela foi vendo que Deus era que era tudo na vida dela, né? Então, que a graça dele bastou para ela. Que daí teve os filhos, cresceram e ela junto, né? E graças a Deus, Deus abençoou a vida dela, né? Creio que os filhos também, os filhos dela, tudo na presença do Pai, né? Então é isso que eu tenho hoje, nesse devocional que eu senti do Senhor de falar um pouco. Creio que Deus é na vida de cada um que busca primeiramente o reino dos céus, outras coisas Ele acrescenta. E nós temos que, né, andar na presença do Pai mesmo, procurar andar na santidade. E foi assim, a vida de Lia foi assim, eu creio que no fim ela se conformou, né? Ela se conformou, porque foi difícil para ela, que foi um casamento para ela, né? Ela queria um amor, igual ele amava, né? Ele já tinha o coração dele arrumado para né? Que já amava outra pessoa. E daí foi onde Deus preparou os filhos dela, que cresceu junto e que teve junto com ela e deu, né? Então é assim, eu penso assim, que é o que eu falei. Primeiramente a gente tem que fazer a obra, andar na presença do Pai, né? Tem que dar muito valor na família também, não é? Nossos filhos, a nossa família. Então, eu penso que é assim, irmãos. Para mim é gratificante. Quero agradecer a Deus por estar aqui
falando essas breves palavras. Quero agradecer a Deus por tudo, por esse grupo, por cada um que faz parte desse grupo e que continua, o Senhor continua abençoando nossas vidas, a cada um, tá bom? Deus seja louvado, irmãos.